Olá, amigos tricultor e profissional do setor. Este é o nosso Fundecitrus Podcast, podcast da citricultura brasileira. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos juntos mais uma vez para ampliar o nosso conhecimento sobre a citricultura. E é muito bom ter você aqui com a gente, na tela do computador, na tela do celular. Hoje nós vamos falar de um projeto importantíssimo para o futuro da nossa citricultura. É o projeto Colhe Mais, idealizado pelo Fundecitrus e que conta com o apoio da AgriCEP e Move Agro. Esse projeto, pessoal, visa discutir e implantar as melhores práticas para a colheita. Com a alta demanda pelo suco de laranja no exterior, a citricultura é uma das cadeias do agronegócio que mais emprega na área rural do país. Por isso, um dos principais desafios da citricultura no mundo inteiro tem sido a escassez de mão de obra para a colheita de ciclos. Produtores e empresas estão em busca de uma citricultura com equipamentos capazes de colher a fruta de forma semi ou totalmente mecanizada, de melhores práticas para os colhedores. Recebemos nos nossos estúdios o coordenador do projeto Colhe Mais, Efraim Albrecht Neto, e Marcela Freitas, que também integra essa importante iniciativa. Então, nós vamos conversar, porque a prosa por aqui sempre rende. Efraim, obrigado pela presença. Olá, Rodrigo. É um privilégio poder estar aqui conversando com você, conversando aí com os nossos queridos ouvintes. E realmente, acho que a gente tem muito a falar em relação a esse projeto, o projeto Colhe Mais. Tem bastante coisa, né? Bastante coisa pela frente. Marcela, obrigado pela presença e estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é um assunto muito importante, né? Então nós estamos muito felizes aqui de estar aqui podendo comentar um pouquinho dos avanços que a gente tem tido dentro desse projeto. Sim, é um assunto muito importante e um assunto totalmente novo, um assunto promissor. Acho que nós estamos falando aí do futuro, do que vai ser a citricultura. Efraim, a gente podia começar contextualizando. Em que momento surge o Colhe Mais e o que ele visa? Como que a gente poderia contextualizar esse projeto? Bom, igual você mesmo reportou, Rodrigo, o projeto Colhe Mais é uma iniciativa do Fundecitrus e tem como objetivo atuar na colheita da laranja, que realmente é uma etapa muito importante considerando todo o ciclo operacional da cultura, tá? E aí, pensando nessa demanda de colheita, já há algum tempo atrás a gente vem trabalhando, vem realizando alguns estudos, e no início do ano passado nós buscamos realmente atuar de uma maneira a trazer benefícios, trazer ganhos para esses nossos produtores, para esses citricultores, voltados à parte da colheita. Com isso, uma iniciativa do Fundecitrus, nós idealizamos o projeto Colhe Mais, que esse projeto visa o quê? Aumentar o rendimento da colheita da laranja. Então, pensando nessa etapa, na colheita, nós identificamos que temos várias oportunidades para melhorar e com isso nós chegamos nesse projeto Colhe Mais. De maneira geral, hoje a colheita é feita de forma manual, onde nós temos colhedores, temos pessoas... 100% manual, né? 100% manual, tá? 100% manual. Podemos até... Acho que a gente teve até algumas iniciativas, mas hoje, aqui no Brasil, a colheita é realizada de maneira 100% manual. E pensando nessa colheita manual, nós identificamos algumas oportunidades de como melhorar essa colheita. Pensando principalmente em melhorar o trabalho dos colhedores no campo e também alguns detalhes relacionados à logística do fruto, à logística dos materiais necessários para a colheita. E é nessa ideia que a gente tem o projeto Colhe Mais. Então eu estou entendendo que esse projeto ele é desenvolvido em etapas. Você está falando aí de um aprimoramento de um sistema que já existe, enquanto paralelo existem outros trabalhos em andamento. Eu queria saber de você como que esse projeto é desenvolvido com as propriedades parceiras e quais são essas etapas. Tá. Acho que no começo da nossa conversa você falou um pouco sobre o futuro, né? Então acho que um grande desafio que a gente tem é olhar o presente, talvez olhar um pouco o passado e entender como que a gente consegue melhorar de alguma forma o nosso futuro. E acho que o projeto ele pode se enquadrar nessas características. Então, hoje, no presente, o que a gente tem? A gente tem a colheita manual, 100% aqui nas propriedades no Brasil. Mas e no futuro? Até quando nós vamos conseguir ter pessoas capacitadas que vão estar se disponibilizando para realizar essa colheita? Pensando no aumento de área, no aumento de produtividade, como que a gente consegue efetivamente melhorar esse futuro? Então, temos a colheita manual, nosso presente, e temos que pensar como a gente melhora. E aí que a gente tem algumas alternativas.
A primeira alternativa é, de alguma maneira, a gente melhorar o rendimento dessa colheita manual por meio de algumas máquinas, alguns equipamentos, alguns sistemas. E para essa primeira melhoria que eu estou falando, a gente considera aí sistemas semi-mecanizados, ou seja, nós temos um equipamento, uma máquina, que de alguma maneira vai melhorar o rendimento, as condições de trabalho dos colhedores. E aí, numa alternativa um pouco mais para frente, uma segunda alternativa, a gente pode pensar numa colheita totalmente mecanizada, ou seja, uma máquina, um equipamento, é lógico, nós ainda vamos ter um operador, uma pessoa que vai estar gerenciando esse equipamento, mas o equipamento que vai realizar as operações de apanhar esse fruto, juntar esse fruto e fazer a logística do fruto. Então, como etapas, estamos atualmente numa etapa voltada para a parte de melhoria da colheita manual. Que é o que temos hoje. Que é o que temos hoje. Já estamos pensando, e curiosamente, nessa safra, já estamos fazendo alguns testes de equipamentos e soluções, mecanismos que podem ajudar esses colhedores. E aí também já estamos desenvolvendo algumas coisas, mas pensando lá no futuro de equipamentos. Por exemplo, e se a gente consegue um robô que vai lá e colhe essa fruta? Será que esse futuro está tão distante? Será que é um desenho dos Jetsons que a gente tem aquela imaginação? Então a gente tem que realmente pensar no presente, olhar um pouco do que foi feito e pensar lá na frente como que a gente vai conseguir trazer os ganhos, os benefícios para essa etapa que é a colheita. E aí que nós estamos falando do Projeto Colhe Mais, uma iniciativa do Fundecitrus que busca fomentar esse desenvolvimento, tá, da mecanização do setor, né, da colheita, para buscar soluções para o nosso agricultor. Muito bem. Marcela, vamos conversar um pouco. Você é a primeira mulher fazendo parte aqui do nesse formato no videocast. Então, temos esse detalhe também que eu queria ressaltar. Nesses encontros do projeto, quais foram, por exemplo, os desafios identificados por vocês para serem superados no curto e no médio prazo? Legal. Primeiro, fico lisonjeada aqui de ser a primeira mulher a participar, né, do podcast. Bem legal. Acho que a representatividade feminina no setor também vem aumentando cada vez mais. Isso é bem legal. E dentro dessas etapas que o Efraim comentou, nós estamos desenvolvendo junto com várias fazendas, né? Então, várias empresas e várias fazendas. E aí, nessas etapas, nós tivemos várias reuniões, vários encontros com os líderes de colheita, né? Que são os encarregados, algumas empresas chamam de fiscais. Tá. E um dos principais desafios que a gente vê hoje, por exemplo, na colheita manual, né? Que é um desafio que nós estamos enfrentando hoje, é a capacitação desse líder. Então, é que esse líder se sinta líder de equipe, porque essa pessoa, ela gera em média ali de 20 a 60, 70 pessoas. Tá. Então, eles têm uma equipe muito grande e, às vezes, não são tão capacitados para estar ali naquela posição, né? Muitas vezes é um colhedor que era muito bom e foi promovido. Então, falta um pouco desse espírito de liderança para que eles consigam lidar ali com as pessoas no dia a dia. Gestão, né? de pessoas mesmo, né? Gestão de pessoas. Esse é um desafio que a gente encontrou, né? E eu posso citar também outros, por exemplo, no dia a dia desses líderes, eles precisam dividir essas equipes, né? Que no campo a gente chama de eitos, em eitos. Eitos? Eitos de colheita, que são os eitos onde cada colhedor vai colher uma parcela daquele Confesso pomar, que eu né? não conhecia essa palavra. Então, no momento da colheita, eles dividem ali as quadras em eitos, é um eito de trabalho daquele colhedor naquele dia. Tá. E é o líder de colheita que faz essa divisão lá no momento, né, no campo ali, quando eles chegam para trabalhar. Cada líder tem um formato de dividir esse eito. Então, cada líder vai dividir de uma forma, não existe certo ou errado, mas cada um tem uma metodologia. E a gente vê esse também como um desafio dentro da colheita manual hoje, padronizar esse tipo de divisão de eito, estudar qual é o melhor, né, qual é a melhor divisão, qual seria essa melhor divisão. Também tem alguns outros pontos que a gente vê, tem alguns pontos que a gente viu bem interessante dentro de todas as empresas, por exemplo, o uso de EPI, a gente vê que no campo é muito bem implementado, né? As empresas, elas têm essa preocupação, sabe, com o uso do equipamento de proteção, então isso aí é bem desenvolvido dentro de todas as empresas, nossos parceiros, assim, que a gente tem trabalhado. Marcela, e quais oportunidades existentes aí que podem ser trabalhadas?
Assim, a gente entende como oportunidades dentro do que a gente já está trabalhando. O Efraim comentou lá daquela fase inicial do projeto, das etapas. Como uma das etapas desse projeto, nós desenvolvemos o que a gente chamou de macroprocesso. O macroprocesso é o processo de colheita do dia a dia do colhedor. Ou seja, o que ele vai fazer no dia a dia dele? Ele vai chegar, qual material que ele vai pegar, em que momento ele vai para o campo. Nós desenvolvemos uma metodologia junto com todos esses parceiros e todas essas empresas, juntamente com todas essas empresas, nós chegamos no processo ideal de colheita, né? E esse processo ideal de colheita é o que nós temos replicado dentro das empresas, junto com os líderes, para que a gente consiga padronizar essa colheita manual, né, hoje, dentro de todas as empresas parceiras. E, por exemplo, nesse processo, eu falei de EPI, até pegando mais um pouco, a gente otimiza essas operações. Então, por exemplo, no campo acontece muita quebra de EPI, né? Quebrou um óculos, às vezes o colhedor esqueceu uma perneira, e aí, às vezes, o colhedor está lá no eito dele de trabalho e quebra o óculos, ele tem que voltar lá, ou ele lembra que ele está sem a perneira. Então, dentro desse processo que nós desenvolvemos, nós colocamos, por exemplo, uma atividade inicial para que esse colhedor ele verifique esse EPI. Ele está com EPI? Que são coisas simples que no dia a dia, às vezes, a gente passa batido. Um checklist, né? A gente não gosta de olhar ali quais são as atividades que eu vou fazer no meu dia. Então, ter ali, olha, colhedor, você olhou, tá com o seu EPI, tá tudo certinho. Então, a gente entende isso, né? Esse material como muito valor para essas empresas, para a gente conseguir replicar essas boas práticas de colheita que são tão importantes, né? Além desse material, a gente ainda vê muita oportunidade dentro dessa distribuição de eito, que a gente já até comentou aqui um pouquinho, né? Que eu falei. Então, quais oportunidades? Como dividir esses eitos, como padronizar, né? Dentre outras atividades no campo que a gente tem notado, né, nessas visitas, que são oportunidades de melhoria no que já existe hoje. Então, a gente fala, né, melhorar 1% a cada dia aquilo que já existe no campo, aquilo que a gente tem, aquelas pessoas que estão ali, de que forma a gente consegue fazer isso. Muito bem. Então, assim, se a gente arrematasse a nossa conversa até aqui, nós temos hoje um sistema vigente de colheita totalmente manual. Dentro desse sistema, vocês estão estudando formas de otimizar, de padronizar, de sofisticar, de melhorar a segurança, de melhorar a produtividade, tudo isso daí dentro do que a gente tem hoje. Paralelamente, existem trabalhos, existem estudos já visando a semi-mecanização ou a mecanização total para um futuro aí a saber, né? Não temos como prevenir, como prever. A minha pergunta para você, Efraim, é a seguinte: já há testes com sistemas mecanizados, falando dessa segunda etapa. O que a gente pode falar sobre eles? São promissores? Que pé que eles estão? Legal, Rodrigo. Acho que um ponto importante até, nós falamos um pouco da colheita manual, falamos que nós estamos trabalhando nesse processo, mas eu queria destacar um pouco a metodologia que a gente está usando, igual a Marcela falou. Perfeito. Para a gente chegar nesse processo da colheita manual, um processo padronizado, que busca, por exemplo, garantir que o trabalhador já vá com o EPI correto para o eito, ele não vai ter que voltar para trocar um óculos, que garante que ele já vai levar os bags e uma série de coisas, a gente montou um grupo com vários profissionais de várias empresas do setor, fazendas, empresas do setor, e que essas definições elas foram tomadas em grupo, ou seja, não foi Efraim, não foi a Marcela, não foi o Fundecitos, foi um grupo multidisciplinar, colegiado, tá, de pessoas líderes, gerentes, que lá na prática sabem realmente o que ocorre, e mesmo um grupo com várias pessoas, a gente conseguiu definir esse método, esse processo. Tá. Então isso é muito interessante, porque às vezes nós estamos na fazenda A, na fazenda B, enfim, mas dá para a gente olhar naquele processo que realmente aquelas etapas vão ocorrer. E isso também é importante porque, para seguir agora para a próxima fase, que foi a pergunta que você falou em relação aos sistemas mecanizados, a hora que nós temos definido o processo da colheita manual e como a solução que a gente está usando é uma solução considerando ainda a colheita manual, a hora que a gente chega com o equipamento, a gente já consegue entender
naquele processo composto por etapas, em que etapa o implemento, o equipamento, a solução vai ajudar o colhedor. Tá? E nós vimos o quê? Quais são as nossas conclusões, tá? Como grupo agora, não como Efraim, Marcelo e tal, mas como esse grupo multidisciplinar que foi criado, que realmente tem etapas onde a presença do colhedor é fundamental. Por exemplo, observar uma fruta, entender no estágio que ela está, entender que aquela fruta tem que ser colhida. Perfeito. Pode parecer uma ação simples. Não, muito claro. Mas envolve uma série de tomada de decisões. Às vezes você olha a fruta ela não está num plano reto, ela pode estar num plano superficial, ela pode estar mais dentro da copa da árvore, mais para fora, mais para o lado direito, mais para o lado esquerdo. E é essa decisão, pensando na experiência do colhedor, que é fundamental. Então, como que a gente consegue pegar uma decisão tão complexa e auxiliar? Nesse caso, o que a gente entendeu? Por outro lado, esses colhedores eles precisam, de alguma maneira, fazer a logística do fruto que eles colhem. Então, eles colhem e eles deslocam esses frutos para os bags que vão ser carregados e direcionados para as indústrias. Agora, carregar um bag já não é uma tarefa tão nobre. É uma tarefa pesada e não tão... É difícil. Claro. Mas ela não envolve tanta decisão. Sim. Então, se a gente tivesse uma máquina que, de alguma maneira, facilitasse nessa logística, nesse carregamento, com certeza estaria ajudando o colhedor. Você já tem um ganho aí. E a nossa proposta, então, outro exemplo, tá? Nas etapas que nós definimos no macroprocesso. Dependendo da altura da planta, ele tem que subir numa escada para conseguir acessar as plantas que estão mais lá no alto. Subir e descer a escada é uma atividade meio que não vai trazer um ganho efetivo da colheita, mas que faz parte do processo. Então, como que a gente consegue reduzir? Nessa linha, estamos buscando, por exemplo, equipamentos que levam esses operadores, esses colhedores, numa determinada posição, onde, por exemplo, ele não vai ter que subir numa escada. Onde, por exemplo, ele não vai ter que fazer a logística daquele fruto, carregando de um lugar para o outro. E aí, pensando na matemática, né, a gente tem várias atividades, a gente tirando algumas atividades, com certeza nós vamos o quê? Aumentar o rendimento. E sem falar no conforto, na segurança e muitos outros aspectos que a gente está imaginando, considerando o projeto Colhe Mais. Para finalizar essa parte, realmente a gente está com uma esperança muito grande e esses primeiros testes que a gente já implementou, nós já estamos vendo muitos ganhos, a ponto de conversar com determinados colhedores que fizeram a colheita, foram auxiliados pela máquina durante a colheita e eles realmente se mostraram muito empolgados, de maneira que eles falaram que isso seria um avanço muito interessante para a atividade deles. Tá. A árvore de laranja, além de linda, do perfume, ela é complexa. Ela tem flores, ela tem frutos de vários estágios, né? Eu acho que esse daí é um dos pontos também que dificulta, eu sei, né? É um dos pontos que também dificulta a colheita. Marcelo, o que eu queria saber de você, fazendo aí um cross entre culturas, como é que é em outras atividades de frutas? Como que também são manuais, são parcialmente manuais, já há culturas que são totalmente mecanizadas? O que você tem de informação para comparar? Então, nós estamos utilizando outras culturas para entender um pouco como está a mecanização dessas outras culturas. Então, nós temos diferentes cenários, né? Nós temos um país aí que tem uma produção vasta, né, de frutas. Então, nós temos cenários de colheitas mecanizadas, colheitas semi-mecanizadas e colheitas manuais. Só que algumas colheitas que estão desenvolvendo melhorias, né, como a gente está estudando para laranja, talvez um pouco mais avançadas. Por exemplo, como a maçã. Então, a maçã é uma cultura que a gente tem estudado um pouco mais, talvez estamos entendendo uma similaridade com algumas particularidades da citricultura. Que também tem na cultura da maçã e alguns desenvolvimentos, né? Não é uma colheita ainda 100% mecanizada, mas já evoluiu para algumas partes semi-mecanizadas, né? Então, a gente está trazendo umas particularidades que a gente enxergou dentro da colheita da maçã, fazendo algumas visitas, inclusive, né, nesses fornecedores de máquinas, equipamentos para a colheita de outros frutos,
para a gente entender se há uma similaridade, se pode ser replicado para a laranja. Então, por isso, tão importante o projeto que a gente está desenvolvendo, porque nós estamos abertos a outras tecnologias. Nós não estamos se fechando a ter algo específico para a laranja nesse primeiro momento. Talvez a gente possa adaptar alguma tecnologia de uma outra cultura, de uma outra frutífera e colocar na laranja e colher os resultados desses testes. É positivo, não é positivo? Será que precisa de um ajuste ou outro? Então, essa proposta de inovação aberta, né, Efraim, que a gente tem trabalhado, ela dá essa robustez para a gente poder ir em outras culturas visitar o que eles têm, né? E são vastas aí as tecnologias, o mundo está se tecnificando muito rapidamente, não só no Brasil, Sim. como o mundo inteiro. Então, a gente tem essa possibilidade de ir, entender o que tem, fazer talvez alguma adaptação e trazer para a citricultura. Efraim, você tem notícias de outros parques, como é que eles estão colhendo? Então, nós temos bastante fruta na Califórnia, temos na Espanha, que tem um mercado de fruta de mesa pujante. Como é que eles também têm os mesmos desafios? Quais que são os anseios dos citricultores nesses outros parques citrícolas? E fique à vontade para dois que me ocorreram, para citar outros aí. Então, o grande desafio que nós temos como projeto é buscar sinergias, mas, por outro lado, entender as nossas particularidades. Tá. E quando a gente compara o que a gente tem aqui no Brasil com outros países do mundo, vamos pensar um pouco agora específico da laranja. A nossa produção é uma produção voltada para suco, então nós temos demandas diferentes quando a gente compara com a produção da maioria desses outros países, que é uma produção voltada para mesa. Tá? É lógico, em algumas fazendas e tal tem uma produção voltada para suco, mas de maneira geral, vamos pensar que a produção do Brasil, a maioria aqui está voltada para suco, e nos outros lugares uma produção mais voltada para mesa. E considerando o que a Marcela falou, considerando essa proposta do Fundecitrus de realmente levar, além de uma solução que realmente seja útil para o nosso produtor, para o nosso agricultor, nós temos que fazer essa análise. Tá? Então, por exemplo, nós tivemos acompanhando algumas operações na Espanha, tivemos acompanhando feiras aí em outros países da Europa, voltadas, por exemplo, feiras com assuntos sobre robôs. E aí nós temos que entender o que a gente consegue utilizar desses conceitos, o que nós temos que, talvez, com algumas modificações, trazer aqui para o Brasil, ou talvez alguns conceitos que, não, realmente nós vamos ter que desenvolver uma coisa que atenda a nossa particularidade. Por exemplo, como projeto, nós estamos com uma parceria, já foi assinado, né, via um convênio via Fundecitrus, uma parceria junto com a CNH, uma empresa que produz máquinas, equipamentos, uma empresa mundial. E eles começaram a trabalhar no conceito de máquina na Europa, entenderam a demanda aqui do Brasil, trouxeram um outro conceito para cá, um protótipo, e em conjunto com eles nós estamos fazendo testes e tal. Inclusive aqui eu queria destacar que realmente a proposta do projeto Colhe Mais é pensar num ecossistema de inovação. Ou seja, como projeto, como Fundecitrus, nós conseguimos, de alguma maneira, orquestrar, organizar esse sistema, né, esse ecossistema, para ele se desenvolver e gerar as inovações que lá na frente vão gerar as máquinas, os equipamentos que a gente quer. Então, voltando por exemplo, da CNH, nós estamos com uma máquina, fizemos o acordo e agora vamos conduzir uma série de testes para entender o posicionamento dessa máquina em relação à colheita dos frutos aqui. Já foram feitos testes nos anos anteriores e agora a gente entra com um projeto fazendo esses testes. Mas, outra vez, considerando os aspectos e as particularidades aqui da nossa citricultura. Você comentou bem. Você pode citar alguns desses aspectos que com diferem? Certeza. Além de... Eu citei 2 parques que são citros de mesa. Realmente, suponho que pode ter a ver algum cuidado maior e tal, por causa da destinação. Mas que seriam particularidades nossas aí que a gente teria que... Tem a ver com clima, tem a ver com relevo, tem a ver com... A principal particularidade foi aquilo que você já tinha mencionado, ou seja, no Brasil, como nós temos uma safra extensa,
a gente sempre prioriza o ótimo das plantas. Então nós temos diferentes variedades. Variedades precoce, variedades de meia estação, variedades tardias. E o que acontece? Em algumas dessas variedades, se nós chegarmos lá no pomar, a gente olhar aquela árvore, aquele pomar, ele vai ter fruta madura, vai ter fruta verde, vai ter chumbinho, vai ter flor. Então, no mesmo momento, nós temos diferentes estágios do fruto na árvore. E aí nós precisamos tomar muito cuidado, quando a gente pensa em colheita, para realmente essa colheita ela conseguir retirar aquilo que a gente precisa, que é o fruto. Seletiva, né? Totalmente seletiva. Não adianta, de alguma maneira, eu conseguir tirar o fruto, mas atuar nas flores, nos outros frutos, por quê? Porque daí na próxima safra eu vou ter uma quebra de produtividade. Perfeito. E aí, quando a gente falou de robótica, esse mesmo conceito da CNH, outros equipamentos que a gente está buscando, nós temos que ter essa consideração. Que foi um pouco o que a Marcela falou. A gente pode se espelhar na maçã, é um fruto, é uma árvore, mas nós temos as particularidades. E outra vez, a gente tem que buscar soluções que são aderentes às necessidades dos nossos produtores. E só para destacar outro ponto ainda em relação a isso, pode ser que mesmo em relação aos nossos produtores aqui, a gente tenha necessidades diferentes. Então, como projeto, nós não estamos buscando a máquina 1, a máquina 2, a máquina 3. Nós estamos buscando entender o que tem disponível no mercado, quais as particularidades de cada equipamento, de cada solução, e a partir daí apresentar para os produtores para que eles possam, conhecendo a demanda deles, eles possam analisar essas diferentes máquinas, essas diferentes soluções e optar por uma máquina específica que vai atender a condição dele. E aí o nosso desafio, né, mais um dos nossos desafios, além da gente considerar essa particularidade da colheita seletiva, igual você falou, acho que foi um termo aí que a gente pode começar a utilizar, nós temos também a escala de produção. Então, quando a gente considera a área plantada com citros aqui no Brasil, é uma área considerada, só que quando a gente compara com outras culturas como a soja, nós estamos... É nada, é pouco. É pouco. E aí, como que a gente quer que uma área como essa de citros tenha as mesmas tecnologias, os mesmos níveis de máquinas e equipamentos, sendo que a nossa área é muito menor? Um dado interessante, tá? Tá. Por exemplo, vamos fazer um panorama comparando uma máquina que colhe soja, colheitadeira de soja. Eles têm uma demanda aí no ano, umas 1.200 máquinas, tá? Vamos pensar uma empresa. Tá bom. Essa mesma empresa, quando a gente chega para café, quantas máquinas você acredita que ela vai produzir? Se a gente tem 1.200 máquinas colheitadeiras de grãos. Nossa, agora você me deixou numa situação difícil aqui. Primeiro eu preciso pensar se é mais ou menos. Não, então vamos facilitar que nosso ouvinte aí, agora eu não vou poder esperar tanto, mas 1.200 colheitadeiras de grãos, nós temos 30, 50 colheitadeiras de café. Tá. Consegue ter uma ideia da escala? Sim. Como... 40 vezes. Né? Temos uma grande diferença. De café, hein? Então, de café. Aí, se a gente for passar para laranja, nossa... Tá, eu tô entendendo o que você está falando. Que número que nós vamos ter? Então, como que nós vamos conseguir ter uma produção sustentável desses equipamentos, no nível de qualidade que a gente imagina, e ainda uma cultura que tem uma complexidade maior que essa colheita seletiva que a gente concluiu agora. Ou seja, que nós temos todos os estágios do fruto, da flor, no mesmo momento. E aí que está o nosso desafio. Então, o único caminho que nós temos como setor, como Fundecitros, como produtores, como projeto Colhe Mais, é orquestrar, é promover esse ecossistema onde várias empresas, várias startups, universidades, centros de pesquisa, produtores, eles precisam conversar para daí, nesse conjunto, a gente ir pensando soluções, até no momento que essas soluções, a gente já tem agora uma ideia melhor, e chegue ao nível de um produto, tá? Falei outra vez dessa parceria com a CNH, tá? Realmente é uma coisa que a gente vem trabalhando. Como que a CNH conseguiu atuar nesse mercado? Eles têm uma divisão na Europa que trabalha com special fruits, ou seja, máquinas destinadas a frutas especiais, né? Que seriam? Oliveira, a própria parte de... Na oliveira é como? É manual? Então, lá eles já trabalharam o pomar e as condições para o quê? Para que equipamentos possam realizar a colheita. Muito bem. Da oliva. Então,
Aí, ó, a gente poderia ficar a tarde inteira, o dia inteiro aqui, muito tempo falando, mas aí abre um outro ponto. Até então, nós estamos falando em soluções considerando as características dos pomares que a gente já tem. E aí cabe também aos nossos produtores, ao nosso setor, também entender que, mudando algumas características do pomar, lembra que você falou da planta? Essas características vão o quê? Facilitar a mecanização. E tudo isso está em estudo também, né? E o projeto tem a ver nós com estamos considerando... porta-enxertos, com unificação de florada, né? E tem essas outras ações do próprio Fundecitrus trabalhando em outras áreas. Nós temos aí pomares ananicantes, trabalhar com a poda. Então é uma série de decisões que tem que ser tomadas agora, outra vez, pensando no futuro, que foi, acho que é o grande objetivo nosso dessa conversa, né? O que a gente consegue ver lá no futuro, pensando no que nós temos atualmente. E nessa linha para a gente afunilar aqui, eu acho que vocês explicaram bastante, tem bastante coisa concreta sobre a evolução do que já tem e o estágio que está. Agora está numa fase de evolução, abrindo, tentando encontrar esse ecossistema de inovação, né? Ouvindo, eu percebo que vocês querem ouvir muito quais são as necessidades, tem uma forma democrática aí de atuar, de ouvir que as dores para usar um termo de hoje, as dores dos tricultores, e aí criar soluções com base realmente nas demandas deles. Para a gente fechar e fazer um exercício aqui de especulação, quais são os próximos passos e o que você vislumbra aí num curto prazo, nos próximos 2 anos de evoluções nessa área? Não devia ter perguntado aquela pergunta para você, né? Agora veio a resposta também. Deixei você numa situação difícil. Tô brincando, mas eu devolvi. Tô sentindo, mas tudo bem. Bom, ações que nós estamos executando, igual a Marcela falou, nós já temos um macroprocesso definido da colheita manual, já estamos implementando o treinamento dos líderes e acompanhando esses treinamentos em campo para realmente entender qual é o ganho que eles estão tendo mediante essas novas tecnologias e essas propostas que nós estamos fazendo, tá? Importante salientar aqui que tudo que nós estamos fazendo é uma abordagem extremamente prática e com envolvimento dos produtores. Então, nós temos aí algumas empresas, algumas fazendas que estão envolvidas no projeto, por quê? Porque não é nossa ideia ficar numa sala, fazendo vários cenários, várias premissas. A vida é lá no campo. A vida é na botina, lá no campo, sentindo aquele cheiro gostoso da laranja tal, e realmente entendendo quais são as dores, tá? Então, a curto prazo, estamos trabalhando na colheita manual, temos o macroprocesso, e disso tudo que nós fizemos, a proposta é usar o ensino à distância do Fundecitrus para ensinar o produtor a realizar esse macroprocesso, esse processo na propriedade dele. Perfeito. Nós nunca vamos ter condição de ir propriedade por propriedade. Então a gente tem que fazer o quê? Ensinar como é feito, tá? Claro. Então nós temos aí ferramentas de gestão à vista, ferramentas de processo, tomada de decisão, que a proposta é a gente colocar isso tudo num treinamento, ensino à distância na plataforma Fundecitrus, para o produtor ter acesso. Outro passo, os testes com as plataformas. A gente, safra passada, já realizamos alguns testes. Muito interessante. Para essa safra, nós já temos aí em torno de 4 ou 5 equipamentos, plataformas, tá, que nós vamos utilizá-las para fazer teste na laranja. Tá. Eu queria colocar que até o final dessa safra, pensando no início da próxima, a gente já tivesse bem avançado essa parte do sistema semi-mecanizado, com equipamentos e processos definidos para que os agricultores consigam utilizar. Lembrando, né? O colhedor talvez não vai precisar subir desse a escada, não vai precisar ficar transportando todos aqueles frutos, e a gente com certeza vai ter ganho no rendimento dele. Perfeito. E aí, num médio a longo prazo, a gente já está como projeto contatando algumas empresas. Por exemplo, nós visitamos e estamos contatando uma empresa de robô da Eslovênia. Interessante. Tá? Nós estamos falando da Europa, mas um país um pouco mais periférico, sim, que eles vêm desenvolvendo um robô para colheita de maçã, e em conversa com eles tem a possibilidade da gente utilizar esse conceito na laranja. E é muito interessante trabalhar em equipe, porque as ideias vão surgindo assim, um fala uma coisa, outro fala outra. Quando a gente viu, tem uma ideia que a gente nunca imaginou que eu conseguisse se estivesse trabalhando sozinho. Nisso tudo, nós
chegamos no conceito de montar uma parceria com o Instituto de Pesquisa lá na Espanha. E aí, no lugar da gente trazer essa máquina aqui para o Brasil, não sei, poderia demorar 1 mês, 2 meses, enfim, a gente roda, coloca ela lá e faz os primeiros testes. Então, nós vamos ter um ganho, uma agilidade muito grande, porque, não, a máquina funciona, colhe a laranja, já está... Opa, não, agora a gente pode pensar em levar ela para o Brasil. Tá? Então, esse é um próximo passo, tá? A gente está nesse... São passos, esses 3 passos aí, bem concretos, aí, bem num horizonte viável. É claro que isso depende de inúmeros fatores. Você não está colocando aqui, não são promessas. Uhum. Nós estamos no tempo da ciência, entende-se isso perfeitamente. Mas, ô Marcelo, eu queria fechar com você esse episódio na sua capacidade de vislumbrar aí que você está imaginando aí para os próximos anos do Colhe Mais. Como o Efraim comentou, né, nós temos uma sequência de atividades aí que nós já estamos elaborando um cronograma, né? Então, dentro do projeto, das vertentes do projeto, colheita manual, semi-mecanizada e mecanizada, nós queremos desenvolver essa colheita manual para implementar uma mão de obra capacitada, né? Então, essa parceria e esse treinamento via Fundecitrus para que qualquer citricultor consiga capacitar sua mão de obra e consiga também fornecer ferramentas, né? Ferramentas simples, mas muito práticas e que auxiliam no dia a dia ali no campo. Então, desenvolver essa mão de obra especializar essa mão de obra dentro do campo, esses líderes de colheita, deixar com que eles sejam líderes realmente de colheita, né? Essas pessoas. E na colheita semi-mecanizada, avançar com esse trabalho, né? Com essas pesquisas, com esses testes, entender o que é viável, o que não é viável nesse momento, mas que talvez pode ser viável daqui a um tempo. E trabalhar para a gente conseguir chegar na mecanização aí, quem sabe, né? Nós somos amantes desse projeto, então a gente acredita que a gente está num caminho bem legal para chegar daqui a alguns anos e trazer notícias legais, trazer opções, né, para o citricultor, principalmente, como o Efraim falou. Nossa ideia não é trazer uma coisa X, né, mas sim o mundo de possibilidades e resultados em cima dessas possibilidades aí para apresentar para o citricultor. Então, nós estamos muito empolgados aí com o projeto. A nossa ideia é trabalhar em melhoria e trazer aumento no rendimento da colheita para os citricultores aí brasileiros e, quem sabe, mundial, né? Muito bem. Quando a teoria se converte em prática, né? Quando a inovação se torna ferramenta, nós temos o milagre da ciência acontecendo. Que conversa legal, muito bom. Recado dado por todo mundo, né? Uma conversa bem ampla, e eu agradeço a presença do coordenador do projeto Colhe Mais, o Efraim Albert Neto, e também da Marcela Freitas, que integra esse importante projeto para a citricultura. A gente fica por aqui. E eu lembro que você acompanha o nosso podcast também pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitrus Podcast. Curta e compartilhe sempre aqui pelo YouTube. Você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. O mesmo vale para as plataformas de áudio. E acompanhe também as nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. A gente se vê na próxima. Até mais!